E o Diretório Nacional do PT recebeu uma doação de 250 mil da família Coren, proprietária da operadora de saúde Hapvida, sediada em Fortaleza, no Ceará. A empresa foi uma das 3 do ramo que entraram na mira da CPI da Covid no ano passado por prescreverem a cloroquina no tratamento dos pacientes contra a doença. Chama a atenção, no entanto, que parlamentares da oposição que integravam a comissão parlamentar de inquérito decidiram não dar continuidade nas investigações da Hapvida para manter o foco na Prevent Senior. Após o fim da CPI da Covid e com a aproximação das eleições, 4 membros da família fizeram a doação ao partido de Lula, conforme declaração da Justiça Eleitoral. Neste domingo, Lula e Alckmin estiveram em um jantar com empresários em São Paulo, cujos ingressos chegaram a custar R$20 mil. Com isso, foram pelo menos 4 encontros entre Lula e representantes do empresariado em menos de 10 dias. Zé. Olha, esse ato de doar para a campanha eleitoral é muito mal esclarecido no Brasil e muito confuso. Era possível que empresas doar, eu odeio esse nome doar, ninguém doa 10 milhões à toa. Na verdade, investe no governo como era antigamente. E aí veio o Supremo, não foi o Congresso, o Supremo que legislou, que fez uma reforma, sim, uma reforma eleitoral no Brasil e proibiu a doação para partidos e a doação para a campanha eleitoral de empresas, né? E aí depois houve uma regulamentação e implantaram no Brasil, sem ninguém saber e sem nenhum debate, o financiamento público de campanha eleitoral. E era tudo o que o PT queria e reivindicava, financiamento público. Agora nós temos o financiamento público, 6 bilhões de reais. 5 bilhões do fundo eleitoral e 1 bilhão do fundo partidário. Os dois se somam, o fundo partidário, todo ano. Então, teoricamente, não precisaria dessas ajudas de empresas. E mesmo assim, a legislação eleitoral é muito dura. Há uma porcentagem, é preciso que a doação seja por CPF, para o partido e não para o candidato. E essa lista indica uma relação. Ninguém vai investir em algo que não acredita e que não quer. Então, essas empresas que estão prestando, fazendo essas doações, elas se ligam ao candidato. E esse jantar, ele foi muito bem sucedido, segundo me disseram hoje aqui em Brasília. Tanto é assim que outros já estão sendo programados para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, um no Nordeste centralizado e talvez um aqui em Brasília. Seria para doar essa tal doação e também aproximação de Lula com empresários que estavam muito reticentes, muito desconfiados ali com esse discurso do presidente de controle da mídia, de taxar os mais ricos. Ninguém sabe exatamente o que são os mais ricos aqui no Brasil para Lula. Seria quem tem mais de 2 televisores, 2 aparelhos de televisão no Brasil, sei lá. Então, essa é a estratégia. E o interessante é que eu ouvi hoje o seguinte: a inteligência é que se você recebe algo, quando o brasileiro recebe uma ajuda, ele fica no primeiro momento grato. Agora, quando ele paga, quando ele contribui, ele se transforma numa espécie de sócio. Então, é muito mais importante pagar do que receber nesse raciocínio do PT. Então, a ideia é fazer outros jantares e o Alckmin interlocutor. Augusto. Olha, Vitor, o PT recusar qualquer tipo de donativo é alguma coisa tão improvável quanto o Zé Dirceu se transformar num homem honesto. Você, Mota. Olha, a minha sugestão é que um senador da base aliada entre com um pedido para que o STF dê 5 dias ao PT para explicar essas doações. Agora, quanto a esses jantares, a pergunta é o que leva empresários a cortejar uma pessoa que disse que vai acabar com o teto de gastos, reverter as privatizações, reverter a reforma trabalhista, que demonstra ignorância completa sobre questões da economia, que diz que vai taxar grandes fortunas, que é uma medida que sempre provoca fuga de investimentos, desemprego e pobreza. É uma pessoa que disse que não vê nada demais em um jovem assaltar para roubar um celular e tomar uma cervejinha, que disse que ajudou a libertar os meninos que sequestraram o empresário Abílio Diniz. Esses empresários de São Paulo se reuniram com alguém que diz que Cuba e Venezuela são modelos a serem seguidos.
Esses empresários jantaram com um candidato e com um vice que se levantaram em sinal de respeito para ouvir a Internacional Socialista, o hino oficial do comunismo. O que está acontecendo no Brasil e o que pode vir a acontecer não é brincadeira. O que leva pessoas inteligentes, bem-sucedidas e poderosas a conversar com alguém assim? Seria desinformação, medo ou interesse? Ana. E a gente não pode deixar de falar mais uma vez, né, já que, como você disse, Vitor, após o fim da CPI da Covid e com a aproximação das eleições, 4 membros dessa família, da Rap Vida, eles fizeram doações ao partido de Lula. Mas dentro dessa CPI, nós sempre vamos lembrar aqui da blindagem ao consórcio Nordeste também, né? A Omar Aziz, Renan Calheiros, mas também a senhora senadora Simone Tebet, que blindou a ida do Carlos Gabas à CPI. Isso nós sempre vamos tocar aqui. Além desse jantar, não custa lembrarmos também que aquele fundo imoral do PT é de 546 milhões de reais. E no dia que, após a declaração aí do presidente sobre o seu vice, podemos começar a comparar os vices também, né? Geraldo Alckmin de um lado e Braga Neto do outro.